Como aconteceu a vinda do Filho do Homem? Será que foi desse jeito? Que medo, né, irmãos? Impressionante. Não, mas não foi dessa forma. Será que foi desta forma? Impressionante, né? Seria lindo, maravilhoso. Mas também não foi dessa forma. Ou será que foi desse jeito? Eu acho que foi desse jeito. Vamos para o vídeo, irmãos. Olá, abençoados, olhos iluminados, graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Olhos Iluminados. Irmãos, o vídeo de ontem foi maravilhoso, né? Destruindo de vez aí a interpretação do toco da figueira. Se você não acompanhou, acompanhe no nosso canal. E não se esqueça, irmãos, é muito importante que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu like se você gostou. E compartilhe, para que esses vídeos, essa riqueza de conhecimento, não fique esquecida no YouTube. Tem muitas pessoas que têm dúvida quanto a esses assuntos e aqui no nosso canal a gente vai abordar sobre esses assuntos mais comentados, com muitas dúvidas de como era, como que foi. É, irmãos? Que bênção, né? Que bênção de Deus, meus irmãos. Bênção, né, meus irmãos? Vamos lá então para o vídeo. Como que foi a vinda do Filho do Homem? Você viu aí na nossa introdução, dei 3 exemplos, né? Do relâmpago, o raio ali, depois teve um desenho ali holográfico, né, de Jesus montado num cavalo branco. E no último exemplo a gente vimos algo literal mesmo, o exército romano partindo ali para a sua batalha. Então é essa visão, irmãos, que nós, da graça, entendemos quanto a vinda do Filho do Homem para julgar o seu povo Israel. Muitos não concordam, claro, é interpretação de cada um, né, irmãos? Mas nós não interpretamos a fé de ninguém, não julgamos nem a fé de ninguém. Quem acreditar, pode acreditar, não tem problema. Se você não concorda com essa visão, está aqui no canal, sem problema também, meu irmão. Eu fico muito feliz por você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que muitas das coisas você entra em concordância. E aquilo que você não entrar em concordância, não aceitar, o que pode acontecer? Você filtra o que é bom e o que não serve para você, você ignora, né? Mas que sirva para você de edificação, de exemplo, de reflexão, tá? E muito feliz por você estar aqui no nosso canal. Vamos lá, irmãos, para o nosso vídeo. O texto base para nós falar sobre esse assunto, eu vou procurar falar somente sobre isso, irmãos. Não quero fugir muito do assunto. O texto base para nós está em Mateus 24, no verso 38 até o... Mateus 24, no verso 23 até o 28. Sim, meus irmãos, em Lucas está a nossa outra referência sobre a vinda do Senhor, que não está descrito em Mateus 24, e a nossa outra referência também está no mesmo capítulo de Mateus 24, no verso 37 a 41, como eu já disse, né? É na questão do dilúvio, né? Podemos citar aqui também essa questão do dilúvio também um pouco mais à frente, né? Mas a questão é o seguinte, irmãos, o que nós podemos aqui abordar aqui de início? Você que pensa que Jesus, você que questiona a volta de Jesus no ano 70, e você pensa que no ano 70, né, irmãos? Então as pessoas nos questionam quanto a esse assunto. Jesus não voltou no ano 70, ninguém viu. Como que ele voltou? As pessoas veem esse questionamento, como que ele voltou, que ele tinha que aparecer fisicamente, e tinha que ter um arrebatamento, e tem todos esses questionamentos aí quanto à vinda de Jesus. Então, os irmãos que interpretam literalmente esse assunto, eles entendem que Jesus vai voltar literalmente mesmo.
né? Mas não vamos questionar quanto a esse assunto aqui. Mas uma coisa é de se refletir, irmãos. O que está escrito em João, no capítulo 7, vamos ver aqui em João, rapidinho, antes da gente entrar no assunto. No capítulo 7, João 7, no verso 39, meus irmãos. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Jesus dizendo: "E isso disse ele do Espírito que havia de receber, e os que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não tinha sido glorificado." Ué, irmãos, então Jesus foi glorificado, né? Nós entendemos lá em Atos capítulo 1, no verso 10 ali, teve um episódio de que Jesus ele estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, e quando Jesus ele sobe aos céus, e ele é encoberto pelas nuvens, dois anjos aparecem aos discípulos e falam assim, ó, como vocês vistes Jesus, esse Jesus subindo, da mesma forma ele descerá. Então, por esse texto, se nós olharmos literalmente, a gente vai pensar que Jesus voltaria mesmo em carne, da mesma forma que ele subiu. Só que da mesma forma que ele subiu em carne, não corrobora com o texto. Porque o texto fala que o Senhor enviaria o Espírito depois de ter sido glorificado. E o que é glorificado, irmãos? Não é ser não é sido nós entendemos que a glorificação do Senhor, ele deixou de ser aquele véu da carne e voltou à sua essência espiritual novamente. Ele nunca deixou de ser uma essência espiritual. A questão que o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor, ele veio sobre Maria e o seu espírito se revestiu de carne, irmãos. O próprio Espírito de Deus foi sobre Maria e se revestiu de carne. E quando Cristo ele ressuscita, olha que interessante, quando ele ressuscita, ele se apresenta aos discípulos dentro de uma casa com as portas trancadas. Quer dizer, então ele apareceu para eles no meio deles. Então ele não era somente carne não, irmãos. A ressurreição de Jesus não foi na carne, foi no Espírito. Mas para que os discípulos crescessem na ressurreição, ele trouxe novamente aquele véu. E como o véu dele era santo, o corpo do Senhor era santo, não é como o nosso, sujeito a erros, falhas, né? Sujeito à vontade da carne, por mais que o corpo de Jesus também tinha essa sujeição e vontade da carne, só que era impossível ele cometer os erros da carne como a gente comete. Né? Era impossível ele pecar contra a lei, segundo a sua tradição judaica, porque ele era a lei. Deus estava ali, irmãos, com os discípulos, em carne. Então, quando Deus sobe aos céus novamente, o seu corpo é glorificado. Aquele véu da carne ali se desfaz. Então, se aquele véu se desfez, como que ele vai voltar ainda em carne, fisicamente? É de se pensar, né, irmãos? Então, nós entendemos que Cristo já voltou no ano 70. Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré que prometeu voltar para julgar o seu povo. Entendeu, irmãos? O que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7? Que a sua volta, vamos ler aqui rapidinho para não perder tempo. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra de Jerusalém se lamentaria sobre ele, sim. Entendeu? Todas as tribos da terra se lamentaria. Não está falando de nações na nossa época, né? Mas se trata de tribos de Israel se lamentaria, porque eles que estavam condenados ao julgamento. Era eles que iriam se lamentar, as tribos de Israel. Então era para eles que Jesus de Nazaré disse, sim, que viria o julgamento para o teu povo e também, no mesmo episódio, ressuscitaria aqueles que estavam presos na sepultura. É outro assunto, irmãos. Só que a vinda do Senhor, sim, teve
teve dois princípios, né, assim, bem mais rápido de dizer, sobre no ano 70, para julgar o seu povo, sim, um julgamento físico e o espiritual para a sua igreja, para aqueles que o esperavam para a ressurreição. Né? Não é o caso agora de dizer sobre isso. Eu tenho aqui no canal um vídeo sobre os princípios da vinda de Jesus. Se você tiver interesse, pesquisa aí. O princípio da vinda de Jesus. Certo, irmão? Vamos lá então. Vamos ler aqui o texto, então, para nós não perder muito tempo. Mateus 24, o verso 23. Vamos ler. A partir do verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Então, o Senhor está falando para eles, se alguém falar para vocês que o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito. Não acredita nisso. Não acredita. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior aqui no canal, sobre os eleitos do Senhor, os eleitos do povo de Israel, os remanescentes. Né? Enganariam até eles, se fosse possível. Olha o verso 25. Eis que eu vos tenho predito. O Senhor está falando para eles. Eis que eu tenho vos avisado. Então, concernentemente, irmãos, essa palavra, esse ensinamento ficaria no coração dos discípulos e passariam para todos os judeus ali naquela época, ou passariam para quem fossem os seus ouvintes. Essas palavras de Jesus para os discípulos, com certeza os discípulos espalhariam essas palavras sobre o julgamento, sobre a destruição do templo, para muitas pessoas naquela época, na época deles. Então, por isso que o Senhor está falando para eles assim, eis que vos advirto. Então, essa advertência concernente passaria para eles. Passaria para todos os ouvintes dos apóstolos naquela geração. Correto? Então, vamos lá. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, eis que ele está no interior da casa, não saiais, não acrediteis, não vá até eles. Então, Cristo está falando, irmãos, que muitos estão dizendo aí que o Senhor iria aparecer no céu, vai aparecer nas nuvens. Mas ele está falando que não era para acreditar. Se muitos viessem dizendo, quem que ia vir dizendo? Os falsos profetas, os falsos ensinadores. Naquela época já se falava, o Cristo está lá, o Cristo apareceu ali. Irmãos, na história já diz que teve irmãos naquela época que se diziam que o Cristo era tal fulano. Então o Senhor está divertindo eles aqui, irmãos. E aconteceu mesmo, de verdade. Então não acrediteis. Não acrediteis. Então o Senhor está advertindo eles. Não acredita se alguém te falar para vocês que Cristo está no céu. Está vindo na nuvem. Está no interior da casa. Está lá no deserto. Não acredita, irmãos. Não acredita. Né? Por quê? Porque isso já veio. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Verso 27. Porque assim como o relâmpago. Agora a gente vai entrar na questão, no tema. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, olha que interessante. Verso 28 para terminar aqui. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então, peraí, vamos entender uma coisa. O Senhor falou que a vinda dele seria como relâmpago, não semelhante a ele. Não como você vê um relâmpago no céu, brilhoso assim, né? Não seria vindo, não. Ele falou assim que seria como um relâmpago. O relâmpago, ele é rápido. Ele é rápido, né? Você bate num lugar e já tá lá na ponta. Não é isso? Não é isso que diz? Aqui? Então, quando você olha, por exemplo, o relâmpago, aqui dizendo a palavra do Senhor, sairia do Oriente até o Ocidente. Não seria assim? Como Jesus falou, que a vinda dele seria, mas se você observar, parar para pensar, mas será que um relâmpago... Vamos dar um exemplo. Se um relâmpago sair de São Paulo, e esse relâmpago rodear o céu inteiro de São Paulo, será que lá no Japão alguém vai ver esse relâmpago?
Irmãos, dificilmente vê isso. Será que se um relâmpago sair dos Estados Unidos, lá do norte dos Estados Unidos, e transcorrer todo o céu americano, será que no Brasil a gente vai ver esse relâmpago? Não vai ver, irmãos. Então, o que significava quando Jesus falou que a vinda dele seria como relâmpago? Rápido. Rápido. Como relâmpago seria rápido. E também tem uma outra reflexão. No verso 37, Jesus também dá um outro exemplo de como seria também a sua. Como estaria nos dias da sua vinda. Olha aqui no verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também, olha, ele dá um outro exemplo, também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, casavam-se, davam-se casamentos, muita bebida, muita glutonaria, tal, prostituição e aquelas coisas, a gente sabe todas as coisas. Então, antes do dilúvio, que foi um julgamento contra aquela humanidade naquela época, o Senhor dá um outro exemplo de como seria a sua vinda. O que estaria acontecendo naquele decorrer, naquele patamar ali, naquela geração. As pessoas estariam tranquilas, irmãos. Por que estariam tranquilos? Possivelmente, naquela ocasião ali já, os fariseus e os sacerdotes, né, que contemplavam o templo ali e tal, naquela época na lei, possivelmente eles estavam sem uma suposta ameaça da pregação dos cristãos. Por quê? Porque possivelmente naquele time, irmãos, da época, em mais ou menos 65, 66, já muitos apóstolos já teriam sido mortos, muitos apóstolos não estavam vivos mais, e possivelmente a pregação do evangelho já tinha sido pregada para todos os cantos, assim como Paulo disse, né, que o evangelho foi pregado para todo canto naquela época. Então chegou num time da história que o povo já se confortou. Principalmente os do sistema religioso da época. Lembra quando Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição? Então era isso. Quando Cristo fala que viria como relâmpago rápido, seria o cerco. O cerco de Jerusalém seria rápido e ninguém iria perceber. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 21. É maravilhoso, irmãos. O entendimento é do próprio Espírito, irmãos. A Bíblia aqui é o próprio Espírito. Meu Deus. Ó, Lucas 21. Deixa eu ver aqui se eu acho. Lucas 21, no verso 23. Verso 23 aqui, ó. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e grande aflição na terra quer dizer que é Jerusalém, a terra de Jerusalém. E eu vou te provar aqui que é a terra de Jerusalém. Grande aflição. Como que está escrito em Mateus 24? Grande tribulação. Grande aflição, só muda o termo. Lucas escolheu escrever dessa forma e Mateus de outra. Grande aflição na terra de Jerusalém, e ira sobre este povo. Qual povo? O povo de Jerusalém. Jesus falando para os judeus, ó, vai ter ira contra este povo, o seu povo, os judeus. Está falando para os discípulos ali. 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações seriam levados cativos. E Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Então, naquela época, quando aconteceu o ano 70 ali, que a gente vai falar sobre isso aqui agora, muitos ali, foram levados cativos. E outros foram deixados. Nem todos foram levados cativos com os romanos. Alguns ficaram ali, muitos foram mortos. Mas alguns ficaram, outros foram levados cativos. Olha o que está escrito em Mateus 24, que fala sobre essa questão aí de levados, um será levado, outro será deixado. Irmãos, as pessoas entendem aqui que isso aqui seria o arrebatamento. Não está falando de arrebatamento aqui, está falando de um ser levado, outro seria deixado. Olha aqui, 24, no verso 24, fala aqui, ó. Verso 24, no verso 40.
Então, estando dois num campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então a vinda do Senhor seria também isso. Ia ser levado uns e deixado outros. Né? Por exemplo, uns levados para a morte, para ser mortos, e outros levados para ser cativo. Então essa seleção houve lá, irmãos. Essa seleção teve também essa seleção, foi do próprio Deus. O próprio Deus preservou alguns para ser escravos, porque creram de última hora, né? Creram no Cristo, no Messias, vamos dizer, numa grande aflição, numa grande tribulação, né? Creram nele e foram levados, e foram preservados, levados como cativos. E outros foram mortos. Então é isso que está acontecendo aqui nesse episódio de Mateus 24. Um será levado, será tomado. E como foi nos dias de Noé. Antes do dilúvio, casavam-se e tal. De repente veio o julgamento, irmãos. O juízo de Deus. Deus veio no dilúvio. Deus veio em forma de juízo, de água ali, ó. Encheu a terra de água e matou muita gente. Matou toda a humanidade naquela época. Só sobrou Noé e a sua família, né? E assim foi a vinda do Senhor no ano 70. Então vamos passar aqui por uns versículos. O mais interessante é que quando o Senhor fala lá que a vinda dele seria como relâmpago do Oriente até o Ocidente, aí eu quero que você guarde essa palavra Oriente e Ocidente. E vamos passar agora por essa questão aí do julgamento do Oriente e Ocidente. Vamos lá, quero que você acompanhe comigo no livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 50, olha o que diz o salmista escrevendo sobre o julgamento do Senhor, sobre a vinda do Senhor. Presta atenção. Ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, virá. Aqui então quer dizer, aqui tá antes do, aqui é uma suposta profecia do salmista dizendo se o que queria acontecer com o Senhor lá no ano 70 com o seu povo. Ó. Virá o nosso Deus e não se calará. E não se calará diante deles, um fogo irá consumindo. E haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Olha aqui, do alto Deus chamaria os céus e a terra. Quer dizer, a gente entende que céus é povos. Povos, irmãos. E a terra, e chamaria todos ali na terra para julgar o seu povo. Deus convocou os céus e convocou a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, olha isso. Então Deus chama até aqueles que ele chamou dos céus e a terra como seus santos. Chamou Nabucodonosor de seu ungido, chamou o rei da Babilônia de meu servo. Não sei se foi ao contrário, se foi Nabucodonosor de meu servo e o rei de meu ungido, né? Olha, vamos continuar. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, um sacrifício. Então, quer dizer, congregai os meus santos, aqueles que comigo fizeram uma aliança do meu sacrifício. Olha o verso 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu, Deus, o teu Deus, me posicionei contra ti. Então o Senhor estava contra o povo dele, irmãos. Está conseguindo entender como que foi a vinda de Jesus? A nossa introdução fala muito bem, irmãos. Que interessante para você poder refletir. Aí você pode me perguntar, mas irmão, onde você pode me provar que essa palavra céus aí que quer dizer pessoas? Quer dizer pessoas que estão ouvindo a palavra, estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo o seu anúncio de julgamento, que está obedecendo essa palavra. Onde você pode me mostrar na palavra que essa palavra céu significa povo? Vou te mostrar.
Em Deuteronômio, capítulo 32, olha o que Moisés está falando aqui com o povo, onde Deus mandou Moisés falar para o povo. Olha o que está escrito aqui, ó. Deuteronômio 32. É isso mesmo, 32. Vamos lá. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra, e as palavras da minha boca. Viu? Gotejem a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é o seu caminho. Então quer dizer, ouça os céus, ouça a terra, é um cântico de Moisés. E se você for ler o contexto desse capítulo 32 de Deuteronômio, você vai ver que a palavra foi dirigida ao povo judeu, ao povo de Israel. E também neste contexto, nós falamos aqui num vídeo aí sobre o julgamento final, está no nosso canal, que no contexto fala até do fim. Deus mostra até o fim para Moisés no seu cântico do seu povo, por causa da desobediência, né, irmãos? Então vamos lá, então. Tá conseguindo entender, né, irmãos? Tá conseguindo pegar aí sobre como foi a vinda de Jesus, como foi, como era, né? Como aconteceu, né, irmãos? Veja o que está escrito em Isaías, no capítulo 13, no verso 5. Ó. Isaías 13, no verso 5. Olha o que está escrito. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os seus instrumentos na sua indignação para destruir toda aquela terra. Você viu que o Senhor, ele estava vindo desde a extremidade da terra, do céu, com muita indignação para destruir toda aquela terra. Então o Senhor viria como? Isso é um exemplo que ele traria povos para julgar o povo dele. Então Deus usa os exércitos para julgar o povo dele. Olha o que está escrito também aqui, vamos dar uma boa referência, em Joel, deixa eu ver aqui, em Joel capítulo 2, deixa eu achar aqui, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, no verso 1 ao 6. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Joel 2, 1 ao 6. Vamos ler aqui rapidinho. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então era o dia do Senhor. A vinda do Senhor era o dia do Senhor profetizada nos profetas. E o Senhor falou lá em Mateus 24, a vinda do Filho do Homem, que era o dia dele. É uma grande referência, irmãos, para nós poder começar a refletir sobre o que é a vinda de Jesus. O que era a vinda do Senhor. Não era literal. Tá ficando muito claro, irmãos, o vídeo aqui. Tá ficando maravilhoso, né?